Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em 1 Reis, capítulo 13, dos versículos 1 ao 6, e lemos assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora a favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Amém. Jeroboão foi um péssimo rei. Jeroboão foi um rei ingrato. Jeroboão, ele era servo de Salomão. Ele estava sobre os homens que estavam encarregados de serviço braçal. E um dia o profeta Aias encontrou Jeroboão no caminho e disse: Você vai ser rei. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. Foi quando houve a divisão das tribos, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Jeroboão ficou com 10 tribos, 2 tribos ficou para Roboão. E Jeroboão, ele não soube entender o que Deus queria com ele. O que não é muito difícil, né, irmãos? Porque Deus deu 10 tribos, as 12 tribos de Israel, menina dos olhos de Deus. E Deus deu 10 para que Jeroboão fosse rei sobre aquele povo. Jeroboão, com medo que quando chegasse no tempo das festas, o povo fosse até Jerusalém adorar, porque o templo estava lá, o que ele fez? Ele construiu um outro templo, ele levantou altares, ele constituiu sacerdotes com medo de perder o povo. Primeiro, o povo não era dele, o povo era de Deus. Ele só estava ali como rei. E outra, ele não entendeu que Deus não é criança, Deus não é menino para dar pessoas para ele cuidar e não cumprir com a sua palavra. Deus confiou a Jeroboão pessoas e Jeroboão resolveu competir com Deus. O primeiro altar que Jeroboão levantou não foi o altar em Betel, mas foi o altar no seu coração. Quando ele se ensoberbeceu, quando ele se viu de um simples servo, agora rei, e ele levantou o primeiro altar, que foi contra o Senhor. Ele se achou tanta coisa. E Jeroboão construiu o templo, construiu o altar, e Deus de lá olhando. E um dia o Senhor envia um profeta para profetizar contra aquele altar. Deus envia o profeta para dizer para Jeroboão: Não gosto disso que você construiu, não estou satisfeito com o seu proceder, não gosto do que você fez com aquilo que eu te dei um reinado, eu te dei uma posição, e é isso que você faz? E o profeta aponta o dedo para Jeroboão e profetiza contra o altar. Presta atenção que o profeta não profetizou contra Jeroboão naquele momento,
mas ele profetizou contra o que Jeroboão tinha feito. Quem sabe você está nessa fase. Deus te deu algo, eu não estou falando de ministério e igreja, pode também ser, mas o Senhor te deu algo, te deu profissão, te deu uma esposa, te deu filhos, te deu casa, te deu honra. E o que você está fazendo com isso? Você levantou um altar no seu coração, se ensoberbeceu como se você não precisasse mais de Deus. Agora você levantou os seus próprios altares para você não perder aquilo que você tem. Lembrando que se você tem, foi Deus que te deu. Quem deu aquele povo para Jeroboão cuidar foi Deus. Logo, o povo não era de Jeroboão. Jeroboão perdeu a oportunidade de desfrutar de uma honra que o Senhor deu, porque o reinado era passado de pai para filha, era dentro de família. E o Senhor, o Senhor deu a ele sendo apenas servo de Salomão. Jeroboão não soube desfrutar. Não cometa o mesmo erro. Quem sabe você não está sabendo desfrutar. Você está vendo as coisas desandar e você não está entendendo. Você não está entendendo que é porque você recebeu de Deus. E você agora quer conduzir da sua maneira. O profeta profetizou para Jeroboão que ele seria rei. Mas em momento nenhum, Deus falou para Jeroboão que ele podia fazer do jeito que ele queria, mesmo porque quem conhece o povo é Deus. Quem sabia o que Deus queria com aquele povo era o próprio Deus. Jeroboão não sabia. Ele estava ali para ser instrumento do Senhor. Você não sabe o que se passa no coração das pessoas. Você não sabe como conduzir a sua casa. Você não sabe como conduzir os seus filhos. Ah, mas eu conheço os meus filhos. Eu conheço a minha esposa. Eu conheço o meu esposo. Não conhece. Quem conhece cada um de nós no profundo é Deus. Com a convivência, a gente tem um certo conhecimento. Mas quem conhece de fato é o Senhor. Então não permita que esse altar que você construiu continue em pé. Porque se você não abrir mão dele, o próprio Deus vai destruir. E o profeta foi ali para profetizar, para dizer para Jeroboão: não gosto desse altar, vou destruir. Está amaldiçoado esse altar. E eu vou dar um sinal. E o Senhor deu um sinal. O altar se fendeu, a cinza dos sacrifícios esparramou. E a soberba de Jeroboão era tão grande que mesmo diante da revelação de que Deus não tinha se agradado, ele estendeu a mão e disse: matai, eu mato o profeta. Quem sabe quando você ouvir essa mensagem, sua atitude vai ser a mesma coisa. Você vai estender a mão e vai dizer: isso não é de Deus, profeta de Baal. O altar que eu construí com as minhas próprias mãos. Não importa se você construiu com as suas mãos. O que importa é se Deus está se agradando ou não. Jeroboão levantou um altar para competir com Deus, com o templo, com aquilo que estava em Jerusalém, com aquilo que o Senhor instituiu. E o altar dele não se tornou em nada, virou cinza. Se você, depois de tantas conquistas, depois que o Senhor te colocou numa posição tão favorável, você tem se rebelado contra Deus, ainda que carregue o nome de Deus. Assim como o Senhor levou aquele homem de Judá até Betel, para dizer para Jeroboão: eu não me agrado do que você está fazendo. O Senhor me traz aqui para dizer para você que Ele não se agrada do que você está fazendo. Que Ele não está se agradando da maneira como você está conduzindo aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. A tua família, o rebanho da tua igreja, os funcionários da tua empresa, os teus vizinhos, os teus amigos, os teus familiares. A maneira como você está tratando, a maneira como você está conduzindo. Ao invés de conduzir as pessoas para o céu, ao invés de pregar o evangelho, dar testemunho, você está fazendo como Jeroboão. Você está comprometendo a vida das pessoas. Porque as pessoas desencaminhadas, indo para o inferno, e Jeroboão, só preocupado em não perder a sua posição. Quem sabe você está preocupado só em não perder a sua posição. Pouco se importa os outros, pouco importa os outros. Mas você não pode perder aquilo que você conquistou.
E aí tem mais, tem aqueles que ainda dizem assim, foi Deus que me deu, Deus não vai tirar. Justamente por ele ter dado, é que ele pode tirar. Assim como Deus deu o reinado para Jeroboão, o próprio Deus tirou. Porque quando Deus nos dá, ele nos dá para administrarmos. Ele não nos dá por posse perpétua. Ele é o oleiro, você é só o vaso. Então não cometa o mesmo erro que esse rei. Mas se eu estou sendo voz profética sobre a tua vida, assim como aquele homem de Deus foi voz profética para Jeroboão, não estenda sua mão para amaldiçoar, mas se arrependa. Refaça todo o caminho. Quando você voltar e for refazendo o seu caminho, vá fazendo tudo diferente. Vá pedindo perdão por aquilo que você fez, vá pedindo perdão para pessoas que você machucou, que você pisoteou até. Esse altar, o altar é o lugar onde se coloca o seu melhor para Deus. E o teu melhor não está no altar. Nesse altar que você erigiu, não está. E o Senhor não é obrigado a aceitar isso que você está oferecendo para Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo, absolutamente tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.